Olá, eu sou Alberto Guerra, estou aqui no nosso canal Literatura é Outra História e hoje falaremos sobre a relação da literatura com a censura. Existe uma obra de 1937, eu falei 1937, criada e publicada dentro do Estado Novo, do Getúlio Vargas, dentro do movimento de ditadura do Getúlio Vargas, uma obra chamada Capitães de Areia, do Jorge Amado. Pois bem, a temática do livro, Capitães de Areia, tocava num ponto delicado da realidade brasileira. Se descobria, naquela época, que a marginalidade juvenil crescia, a delinquência juvenil crescia. O Cais da Bahia era possuído por um público que não deveria aparecer segundo a sociedade bem nutrida. O livro despertou interesse exatamente por quê? Porque está sendo escrito por um grande contador de história. É, sem dúvida, o Jorge Amado, um grande contador de história. E ele contou uma história que tem um compromisso com o engajamento social. Ele compromete o leitor a enxergar uma realidade que se queria invisível. Era mais fácil, naquele tempo, talvez como agora, deixar embaixo do tapete os dramas brasileiros. Então, em lugar de se questionar, de se tomar uma atitude em relação à crescente marginalidade, se escondeu e se preferiu, como solução governamental, censurar o livro e queimá-lo em praça pública em Salvador. O livro de Jorge Amado, Capitães de Areia, sem nenhuma razão, foi queimado. A razão oficial, que não justifica absolutamente nada, era que o livro atentava contra a moral e os bons costumes. Não se sabe direito a que moral e a que bons costumes, porque o conceito de obscenidade ultrapassa o limite da obscenidade apenas formal. A fome, a miséria, a desgraça da pobreza, isso sim é algo obsceno, algo insuportável, algo que não pode deixar de contaminar a nossa sensibilidade, para que possamos reverter um quadro. No entanto, esse quadro adverso, o drama de Pedro Bala, Dora, Sem Perna e tantos outros personagens, esses dramas não ocupavam o espaço das pessoas pequeno-burguesas, que, dentro de uma classe média assustada, são pessoas que sempre se apavoraram com a possibilidade de um crime às suas portas, na sua vizinhança. Ninguém nunca lutou para fazer absolutamente nada para evitar esse tipo de desprestígio social. Ninguém lutou por uma escola, ninguém lutou por uma refeição todo dia, ninguém lutou por um enquadramento social dessas pessoas. Todos viam essas pessoas apenas como inimigos. E dentro do inconsciente coletivo, trabalhado pelos poderes que nada queriam fazer, existe um discurso policialesco que tenta inibir a ocorrência desses fatos pelo crime, pela prisão, pelo espancamento, pela tortura, por qualquer palavra que não soluciona absolutamente nada. Então, o livro Capitães de Areia, que até hoje tem a sua verdade sendo contada no dia a dia brasileiro, foi um escândalo nacional à época. E Jorge Amado ficou taxado por essa obra e por outras como um autor que não deveria ser lido.
Tanto que as universidades, os intelectuais, as pessoas que cultuavam determinadas formas de arte mais acadêmicas, menos populares, menos voltadas para as coisas de que o povo gosta, sempre evitaram o Jorge Amado. O nome do Jorge Amado foi evitado, foi boicotado, sempre foi um sucesso de público e venda, mas não teve a mesma repercussão no mundo intelectual. Como o mundo intelectual sempre virou as costas para Jorge Amado, se passou a ideia errada de que se tratava de um autor comum, vulgar, dispensável, o que evidentemente não corresponde à verdade. Há outras obras de Jorge Amado, como A Morte de Quincas Berro d'Água, que são obras-primas, que são obras que inclusive o mundo infantil tem a produção do Jorge Amado. Gato Malhado e Andorinha Sinhá mostrava uma preocupação do autor em dizer para as crianças como o preconceito é nocivo à boa relação. E a partir do livro se criava uma consciência social, uma visibilidade ao outro. Essa visibilidade que faltou, evidentemente, aos personagens do livro Capitães de Areia. Os Capitães de Areia capitaneavam um vazio, não tinham respaldo da sociedade, eram vistos como seres de segunda categoria, como, aliás, se enxerga ainda muita gente nos dias atuais. Jorge Amado é sempre atual, porque literatura boa é sempre atual. E ele tem muita coisa para dizer, muita coisa para te informar e muita coisa para fazer que você faça uma reflexão, que você faça uma leitura atenta dos vazios, das invisibilidades que nós criamos para o outro, que não é igual a nós. Aí eu me lembro do verso fantástico do Caetano Veloso na música Sampa. Narciso acha feio o que não é espelho. Como somos narcisistas e bem alimentados, ignoramos aquele que é o nosso adverso. Muito obrigado. Se você gostou, curta, avisa os amigos, compartilhe, dê opinião, participe de alguma forma efetiva do nosso canal. Nós precisamos da sua ajuda, não só como público, mas como pessoa que reflete, pessoa que questiona, pessoa que concorda e pessoa que discorda. Muito obrigado, até a próxima.